O storytelling é como é que eu vou passar a minha mensagem da minha marca de forma a envolver aquelas pessoas, de forma a entretê-las, a apaixoná-las, a fazer com que elas tomem uma ação. E essa ação depois será a venda, ok? Isso é uma coisa que vem depois. Porque como é que nasceu essa ideia do The Agency? Porque que sentiste essa necessidade? Porque lá estavas a dizer que todas as empresas querias vêm de uma paixão, de uma necessidade que tu tens. Foi o facto de sentires que as agências estavam a fazer o marketing, vinha tudo do offline, querias fazer digital? Foi uma necessidade da editora? Como é que isso nasceu? Não, o marketing foi se tornando uma paixão ao longo dos anos, porque eu sou muito autodidata. Então, quando eu comecei a criar a Livros de Ontem, um negócio puramente digital, 90% das necessidades que eu tinha de trabalho, desenvolver coisas, eram digital. Portanto, era promover, era criar sites, era trabalhar as redes sociais, portanto, era muito no digital. Então, fui estudar isso, aprendi isso, e todo o meu percurso foi orientado para o marketing. Bem-vindos a mais um Bitalk, o podcast de negócios à portuguesa. Como sempre, o meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, o nosso convidado hoje, João Batista. É verdade, o João afirma-se como 100% empreendedor. Transformar paixões em negócios é a sua receita mágica para fazer da vida algo que goste e que se orgulhe, acreditando sempre que nada é impossível quando alimentamos a vontade de vencer. Certo? Certo. Em 5 anos fundou a editora Livros de Ontem, escreveu o best-seller Street Food and Food Track, o Guia do Investidor, que eu creio ser o primeiro livro português sobre street food. É verdade. E, durante esse período, tornou-se formador e consultor de social media e escrita criativa. Pelo caminho aprendeu a construir websites e estudou melhor tudo o que gira à volta do mundo digital e que tão bem define a geração do João. No mundo que não para, o João também não, procurando impor uma grande dinâmica em tudo o que faz. João, muito bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Identificas-te com o resumozinho que nós fizemos? Claro que sim, identifico-me. Uma coisa que me chama a atenção logo é que tu dizes que és 100% empreendedor. De onde é que isso vem? É uma coisa que vem do teu ADN? Sempre sentiste isso ou foi algo que cresceu em ti à medida que foi o teu percurso profissional? Epá, não conheço outra coisa, nunca trabalhei numa empresa a sério, nunca me candidatei a um trabalho, não me identifico de uma outra forma senão a fazer algo que eu goste, que eu possa, se não criar completamente, pelo menos criar uma grande parte e ter um grande input. Não conheço outra forma de trabalhar. O que é que achas? Porquê que isso acontece a algumas pessoas? O que é que nós temos que sentir e porquê que nós achamos que é o quê? É uma questão de controle? É uma questão de ver crescer? É uma questão de contribuição? Não é? O que é que separa uma pessoa que está disposta a trabalhar numa empresa, como disseste, uma empresa típica, certo, não é? E ser um empregado, de uma pessoa que quer realmente criar coisas próprias e juntar-se de pessoas, não é? Que ninguém cria nada sozinho, claro. Tu seguramente o fizeste também. Claro. E juntar-se de pessoas para criar essas coisas. Não faço a mínima ideia, não tenho uma resposta fechada para isso, não sei sequer se é a mesma coisa para todos. Sei que no meu caso o que é que aconteceu, que foi uma coisa bastante casual. Na altura eu era estudante de ciência política, portanto estava condenado ao desemprego, nem sequer estava a estudar com o objetivo de encontrar uma carreira, porque nem sequer queria trabalhar na área, portanto era mesmo por gosto pela área. Se não querias trabalhar, podias ir para deputado. Era um bom trabalho, era um bom emprego, mas não era sequer a minha ambição, nem nunca fiz nada para isso. E quando me confrontei com esta situação de, ok, um dia vais acabar o curso, já não falta assim tanto, o que é que vais fazer a seguir? Quer dizer, não há grandes perspectivas para ti com aquilo que tu sabes fazer e com a formação que tens. E o empreendedorismo surgiu nessa altura, o ecossistema português estava a dar os primeiros passos e comecei a ser bombardeado com informação, com cursos, pitches, etc. E isso acabou por despertar em mim o bichinho do empreendedorismo e depois criei a minha primeira empresa, etc. Portanto, foi uma coisa muito acidental e muito motivada pelo meu percurso de vida. Portanto, não sei se é algo no ADN ou algo que nasceu comigo, acredito que não, nem sequer tenho grande historial de empreendedorismo na minha família, nem no meu círculo de amigos.
portanto acho que foi mesmo Nem na infância casual. te sentiste uma pessoa empreendedora? Não. Nunca brinquei a criar os negócios próprios, essas Então- coisas que as pessoas dizem, não. Como é que De todo. nasceu essa ideia? Portanto, disseste, criei uma empresa. Isso. Vinhas de ciências políticas, tiveste de tomar uma decisão, vou criar uma empresa de quê? Não foste criar uma empresa para políticos. Nunca tomei uma decisão de criar uma empresa, tomei uma decisão de fazer algo que eu gosto. E na altura, algo que eu gostava, e que ainda hoje gosto, mas na altura aquilo que apareceu e que eu quis começar a construir foi algo relacionado com a cultura, foi algo relacionado com os livros. Sempre gostei muito de escrever. Costumo contar esta história que escrevi um livro aos 18 anos, quando estava no 12º ano. E ainda hoje não sei se o livro é bom ou não, porque nunca consegui ter um feedback de uma editora que me abrisse as portas e que me dissesse: olha João, o teu livro não presta, ou olha João, o teu livro é ótimo. Portanto, achei que havia aí o espaço para se fazer algo diferente, algo melhor. E confrontado com isto, confrontado com esta ideia de criar algo, foi assim que surgiu e criei o meu primeiro projeto, que foi uma editora de livros. É isso que eu te queria perguntar, o que é que vem primeiro? Isto como o ovo e a galinha, vem primeiro a editora ou vem primeiro o livro? No meu caso veio primeiro... Não estou a falar daquele livro que Não. escreveste antes, não é? No meu caso veio primeiro uma ideia de livro, portanto, ou neste caso veio primeiro uma ideia de escrever. E depois vi no mercado que havia oportunidade para se fazer algo relacionado com o empreendedorismo neste mercado. Portanto, Mas tu fizeste, no fundo, tu foste escrever um livro sobre empreendedorismo numa área muito específica. Não. Nesta altura nem sequer estava nada relacionado com empreendedorismo, portanto a minha veia de escritor era puramente artística, até demasiado se calhar. Não tinha nada a ver com isto. E depois foi de facto o confrontar-me com esta realidade, que falta de oportunidades para quem gosta de escrever e quer lançar o seu livro, quer publicar, etc. Foi com base nessa oportunidade de mercado que eu então comecei a dar os primeiros passos, comecei a pesquisar, comecei a ir a pitches, a concursos. Ganhei até o primeiro concurso de ideias da Nova, da FCSH. E foi João, por porque aí. street food? Street food nasce já depois, portanto... Não é que a gente tenha alguma coisa a ver com food, não é? Exato, não. O Bitox não. O street food nasce já depois, portanto já tinha livros de ontem, já estava bastante avançado no processo de publicação. Então qual foi o teu primeiro livro publicado? O meu primeiro livro publicado, é engraçada essa história, foi um livro de um professor meu do 12º ano, professor de História, que eu sabia que ele escrevia desde sempre e fazia teatro, etc. E foi o meu projeto pequenino, Livros de Ontem, que foi tirar da gaveta um romance com mais de 30 anos, que já tinha sido escrito, reescrito, adaptado a peça de teatro, etc. E que nunca ninguém tinha pegado naquilo. E fomos nós que fomos resgatar essa peça. Tu disseste nós? Nós Vida, foi o nome do livro. Okay. Muito bem. Nós, eu e a minha sócia na altura, a Nádia, Okay. começámos com este projeto. Portanto, tiveram esse projeto, provavelmente tiveram outros, e depois vem o livro sobre o livro de street food. Depois vem o livro de street food. O livro de street food é curioso, nasce muito da minha... Nunca tinha pensado sequer em street food, nunca tinha passado pela cabeça sequer entrar nessa área de negócio, nem conhecia nada dessa área. O livro do street food nasce da minha curiosidade muito que eu tenho curiosidade por tudo, e comecei a pensar numa ideia de como é que eu posso levar a Livros de Ontem para a rua, estar mais perto do público, levar os meus autores que ninguém conhece junto do público que os vai ler. E pensei, era isto ter um veículozinho, uma carrinha que eu podia andar em eventos, poderia vender os meus livros, poderia proporcionar uma experiência às pessoas, poderia eventualmente até oferecer ou vender uns copos de vinho enquanto a pessoa desfruta do momento de ler um livro, etc. A minha ideia é muito romanceada. E é nessa altura que eu descubro o Luís Rato, da fábrica de food trucks, e voltei com ele, explico-lhe a minha ideia. Pronto a gastar o meu dinheiro a comprar um food truck adaptado a esta ideia, e o Luís diz-me: tu és maluco, me metas nisso, que isso é uma ideia, não tem pés, isso nunca vai dar nada, vais enterrar o teu dinheiro, e isso não vai dar nada. E então o Luís desafiou-me: olha, mas tu és bom a escrever,
tu és bom é nisto, então porque é que em vez de gastares dinheiro numa ideia que não vai funcionar, porque é que não investigas esta área, vais à rua, falas com estas pessoas, percebes quem é que está no meio, quem é que são os melhores casos de sucesso, falas com eles e escreves um livro, que é aquilo que tu sabes fazer bem. E assim foi. E É um livro de sucessos. é um livro de sucessos, sem dúvida. Não quiseste falar dos insucessos? Falei também de alguns insucessos, mas sobretudo é um livro de sucessos. Especialmente porque o Street Food, na altura, o livro já leva, não quero mentir, mas 4 ou 5 anos. O Street Food estava muito a nascer ainda, portanto ainda não havia grandes insucessos para falar sobre isso. E portanto é sobretudo um livro de sucessos, mas mais do que isso é um guia, portanto que pretende ser um guia para quem quer entrar nesta área de negócio. Acontece com esta área como acontece com outras, não é? As pessoas têm muito medo de partilhar e louvo o vosso trabalho que fazem aqui. As pessoas têm muito medo de partilhar quase a receita, não é? Tu queres abrir o teu negócio, queres montar isto, olha, tens que fazer isto e isto. Então diz-me lá, qual é o segredo do negócio de street food? O segredo do negócio de street food, há vários, acho que não há só um, mas talvez os mais importantes. É o empreendedor, portanto é a pessoa que monta esse projeto. Certo. Mas neste caso é muito importante porque qualquer negócio que se monte, nós temos algo palpável, não é? Temos algo físico. Aqui não temos. Aqui temos um carro, nós investimos o nosso dinheiro num carro adaptado e depois, não é? Faz-te à vida. Não se pode vender online, não se tem um ponto fixo, nada. Portanto, depende muito da vontade e da capacidade do empreendedor em começar a montar o seu conceito, montar um bom conceito para ser apelativo, para estar nos eventos, festivais, etc. E eventualmente ter um bom conceito para se adaptar a estar num ponto turístico de uma cidade como a cidade de Lisboa. Em Belém temos vários casos desses com sucesso muito grande, e portanto depende muito do empreendedor primeiro de criar esse conceito e depois de se mexer, não é? De ir para a rua. Isto é literalmente uma luta Do hustle, não é? do hustle. Tem essa parte que é uma dificuldade, mas também que é uma das grandes mais-valias deste negócio, que é se correr mal, não é pela localização. Porque se a localização correr mal, amanhã mudas, não é? Quando abres um restaurante fixo, se a localização não for boa, Mas aqui o também, investimento foi todo mas ao aqui ar. também a localização é essencial, não é? É muito importante, mas aquilo que pode correr mal, que é a localização não ser boa, nós podemos mudar isso no dia seguinte e vamos para outro evento ou para outro local. Certo. E portanto é uma vantagem, mas também é um grande desafio ao empreendedor que tem que ter essa capacidade de, hoje correu mal, vou desistir disto. Não, hoje correu mal aqui, tens de procurar outro sítio. João, então provavelmente o aspecto mais crítico, para além da personalidade do próprio empreendedor, não é? Que tem que ser uma pessoa ativa e que no fundo vai abordar as pessoas, não é? Mas para além disso é o próprio conceito, não é? O próprio conceito é muito Porque esse é importante. difícil de mudar, não é? É mais difícil de mudar. É mais difícil de do que mudar. o local. É mais difícil de mudar. Porque Obviamente depois a carrinha está toda adaptada ao conceito, não é? está adaptado ao conceito, portanto tem equipamentos, tem uma imagem, tem uma marca, etc. Claro. Portanto é mais difícil de mudar, embora não seja impossível. Portanto, requer algum dinheiro, mas faz. Mas é o conceito. Portanto, o conceito ser muito é muito importante. O conceito tem que ser muito bom, tem que ser diferenciador, não é? Tem que justificar porque é que tu não vais a um restaurante onde tens uma casa de banho, tens uma mesa, tens um empregado que serve à mesa. Porque é que tu vais abdicar disso para ir comer na rua, não é? Numa relote, não é? Que não é uma relote, é um food truck, portanto está mais dá outra experiência ao consumidor, mas no fundo na mente de quem vai comer há sempre uma escolha, não é? Eu escolho deixar de ir a um restaurante, tenho todas as comodidades para ir a um carro adaptado que está na rua. Portanto o conceito tem que ser muito bom, tem que ser diferenciador. Acho que diria que já não há grande espaço para cachorros e hambúrgueres. em qualquer esquina há cachorros, há hambúrgueres. Portanto, inovem, criem coisas novas, diferentes. Oh, João, mas é curioso porque o street food também evoluiu um bocado para aquelas praças em espaços fechados, Food courts. Sem não dúvida. é? Onde no fundo também é aplicado o mesmo conceito. Portanto, tens várias lojas, diremos assim, não é?
Não, sem dúvida. Que tem exatamente o mesmo conceito de street food e que depois tem um espaço comum onde as pessoas se sentam e se servem, etc. Sem dúvida, e isso está no livro. É uma das coisas que eu e o Luís mais nos orgulhamos de ter feito esse livro, é que há 5 anos, quando o negócio estava a começar, quando aquilo que se via, aquilo que era palpável era, portanto, negócios de cachorros e de hambúrgueres que deambulavam por aí de ponto de venda em ponto de venda. Aquilo que está no livro e aquilo que nós vimos neste mercado é o futuro, e o futuro são as grandes marcas a apostar nisto, porque isto é uma forma diferenciada de estar na rua, portanto é um marketing de guerrilha, é um marketing de estar junto ao consumidor muito mais poderoso do que estar simplesmente com uma banca a fazer sampling, né? e a dar amostras, onde se gasta dinheiro. Aqui não, aqui as marcas têm a possibilidade de estar na rua, de testar conceitos novos, cobrar por isso e ouvir o feedback direto do consumidor, que está ali e não consegue esconder se gosta ou se não gosta. E depois é isso, portanto, é as grandes marcas que vão para a rua, são os grandes festivais e os grandes centros de comércio que começam a querer trazer o street food para dentro do seu próprio espaço, porque é uma coisa diferente, é bonito, é alternativo, e portanto este é o futuro do street food, que felizmente em Portugal estamos muito à frente, face ao resto do mundo. Eu ia questionar isso. O livro não se foca só em Portugal, não é? Portanto, foca-se em geral em histórias, ou essencialmente em Portugal? Essencialmente em Portugal, portanto... E tu sentes que em Portugal existe bastante street food? Eu sinto, por exemplo, nos Estados Unidos e em determinados países, o street food é muito forte. Em Portugal não é assim normal de ver sem serem festivais e coisas desse género, não é? É diferente, são conceitos, são realidades completamente distintas. Tu nos Estados Unidos tens uma proliferação de food trucks muito maior e tens um hábito de consumir na rua que é muito maior, portanto é muito natural um advogado de topo sair à hora de almoço e ir a um... Até se vê nos filmes, né? Exatamente, nos filmes é super normal. Exatamente, portanto, isso é uma coisa que está na cultura deles. No Brasil também é assim, e noutros países. Londres também tem uma grande cultura de street e food. aquele conceito tipo time out já existe há muito tempo. Exatamente. Nós, em Portugal, é muito mais recente, portanto, o fenómeno é mais recente. Enverdámos por uma lógica não de massificação, mas de qualidade. Portanto, se tu fores comparar um food truck que está em Nova Iorque com qualquer food truck que nós temos cá, não tem nada a ver, portanto é completamente diferente, é outra atenção ao detalhe, é completamente distinto, ok? Até mesmo não só na construção do carro, como na comida, como na experiência que se pretende dar, e acho que esse é o caminho certo. Agora falta persistir e tornar isso um hábito, tornar isso cultura. Certo. Agora agarrando nisso e também naquilo que estavas a falar sobre os food trucks, que o empreendedor é tão importante. Eu sei que tu és muito adepto da paixão nos negócios e a fazer negócios que são a tua paixão, não é? Qual é que é a importância para um empreendedor, não só em food truck, mas também em startups e em negócios propriamente ditos, porque as pessoas às vezes seguem aquilo que está na moda, não é? E portanto eu às vezes há determinadas tendências, há determinadas tecnologias e eu quero criar uma empresa, deixa-me ver o que é que está na moda e eu vou seguir aquele caminho. Isso. Versus o caminho de eu adoro fazer X, Y, Z, deixa-me escolher aquilo que eu gosto muito de fazer e criar um negócio à volta disto, não é? Qual é que é a importância que tu dás de um versus o outro caminho? Mas é isso mesmo, mas aliás, se vocês virem os negócios de maior sucesso, vocês veem que talvez 90% sejam aqueles que não são os da moda, não é? Que as pessoas não seguiram esse negócio por ser moda, seguiram porque ou têm uma grande paixão nisso, ou são muito boas nessa área e portanto conseguem fazer uma diferença. Quando seguimos um caminho só por moda, a coisa até pode correr bem ao início, mas não vai correr bem durante muito tempo. Eu costumo dizer que não tenho hobbies, porque qualquer hobby que eu tenha eu transformo em negócio, porque não consigo. Portanto, se eu de facto tenho uma paixão por algo e quero muito dedicar-me àquilo, então é 100%. Foi assim com os livros, portanto eu gostava muito de escrita, queria-me dedicar muito aos livros, então em vez de estar a criar um hobby, criei um negócio, criei uma startup, uma empresa, como quiserem. E acho que para mim esse é o caminho certo. Portanto, nós só conseguimos ter de facto sucesso e passar as vicissitudes do empreendedorismo, que só quem é empreendedor sabe o que custa, é por causa disso. Mas até existe uma ligação entre os dois, eu penso, porque acho que a primeira parte está em fazeres uma coisa que tu realmente te apaixona e que tu gostas.
Mas tu podes aplicar esse negócio, essa ideia que tu tens de várias formas. E uma boa forma é realmente ver as tendências, não é? E tentares adaptar o teu negócio também às tendências, mas não o contrário. Sinto que o contrário não funciona, cria muito ruído, muitas pessoas começam a fazer as mesmas coisas, Claro. não é? Começa a haver ainda mais competição, as tuas probabilidades de sucesso baixam ainda mais e, portanto, parece-me um no-brainer. Ok, segue as tendências, mas do what you love, não é? Claro, Sim, mas também, acima de tudo, é preciso responder a uma necessidade, não é? sem dúvida. Há que Podes ser, ter há uma que ser paixão inteligente. e ela é só para ti, não é? Portanto, Óbvio. Isso Óbvio. o que é que vai acontecer Óbvio. assim? O segredo está aí, portanto, o segredo está em fazer isso de uma forma inteligente. Portanto, eu tenho uma paixão por algo, então deixa-me lá ver qual é que é, não diria a moda, mas a tendência ou a oportunidade de mercado e deixa-me lá adaptar a minha paixão a esta oportunidade. Resolver um problema. Isso sim, isso é que é empreendedorismo, isso é que me dá gozo a mim fazer, que é, eu sou muito bom em algo, ou gosto muito de algo, então deixa-me lá ver como é que eu posso adaptar isto para resolver uma necessidade. Embora situações diferentes. Tu, quando criaste a editora, foi para resolver que problema? Quando criei a Já editora, havia muitas editoras, não é? certo, foi para resolver o problema de falta de acesso de novos autores, por isso é que a Livizonte é especializada em novos autores, ao mercado. Portanto, eu sou um novo autor, até posso ser. Quer dizer, começaste por resolver um problema teu, Comecei por resolver um que é problema meu. teres uma editora para editar o teu livro. Em Exatamente. vez de andares à procura de uma editora, criaste uma Exatamente. editora. Mas porque percebi que havia outras pessoas, e até na faculdade onde eu estava, pessoas da minha faixa com a minha idade, nós publicámos na altura uma pessoa que inclusive já tinha prémios no Brasil e que em Portugal não conseguia publicar Sim. um livro. E tu também contaste que o primeiro livro que publicaste foi de um professor teu. Exatamente, não é? exatamente. Portanto, já tinha o livro há 30 anos, já tinha sido apresentado ao público, portanto já tinha tido público e não conseguia publicar o livro. Então diz aqui uma coisa. Qual foi o problema que tu tentaste resolver ao criar a The Agency? A The Agency, ok. A The Agency é o meu projeto mais recente, portanto Ok. é uma agência de marketing digital. Tu dizes que é uma agência para Story Brands. Certo. Explica lá esse conceito, por favor. Então, o problema que eu quis resolver com este projeto foram dois. Em primeiro lugar, ter uma agência digital feita por pessoas que são nativas do digital. Portanto, ter uma lógica de trabalho que não seja adaptar conceitos do offline ao digital, porque não funciona, ok? São coisas distintas, diferentes. Queres dar um exemplo concreto? Quero dar, por exemplo, a forma como se pensa uma campanha, tipicamente é da forma tradicional, portanto, pensar num spot de televisão e adaptá-lo às redes. Não é assim que funciona, portanto, é preciso ter conteúdos que são produzidos, que são cobrados ao cliente de uma forma adaptada ao digital, porque é completamente distinto eu produzir um spot de televisão que tem um preço, que tem uma produção, que tem um envolvimento que é muito maior do que aquilo que eu preciso fazer quando vou para o digital. No digital, se calhar preciso se calhar posso gastar o mesmo dinheiro, mas em vez de um filme grande eu preciso de 3 ou 4. Sim, o que estás a dizer é conceber as campanhas já de acordo com o meio através do qual e do público para o qual vais dirigir, Exatamente. não é? E não adaptar uma coisa Exatamente. que seria concebida para a televisão e que depois vai para as redes sociais. Não À é? partida, quando eu desenvolvo uma estratégia, eu já a desenvolvo a pensar no digital, não a desenvolvo a pensar num meio offline que depois vou adaptá-lo de alguma forma ao digital, porque não é, na nossa opinião, não é a melhor forma de trabalhar o digital. Qual é o papel que destinas aí ao storytelling? O storytelling, do nosso ponto de vista, é talvez a principal força motriz do digital, porque as pessoas estão nas redes sociais não é para comprar nada, as pessoas estão nas redes sociais para se divertirem e para acederem a entretenimento, ok? E o papel das marcas no digital e no offline também, embora não tanto, mas no digital é claramente isto, é entreterem as pessoas, é ajudarem as pessoas. A venda vem depois, é uma consequência disso. E, portanto, o storytelling é como é que eu vou passar a minha mensagem da minha marca de forma a envolver aquelas pessoas, de forma a entretê-las, a apaixoná-las, a fazer com que elas tomem uma ação, e essa ação depois será a venda, ok? Isso é uma coisa que vem depois.
como é que nasceu essa ideia do The Agency? Porque é que sentiste essa necessidade? Porque lá está, estavas a dizer que todas as empresas que querias vêm de uma paixão, de uma necessidade que tu tens. Foi o facto de sentires que as agências estavam a fazer o marketing, vinha tudo do offline, querias fazer digital? Foi uma necessidade da editora? Como é que isso nasceu? Não, o marketing foi se tornando uma paixão ao longo dos anos, porque eu sou muito autodidata. Então, quando eu comecei a criar a Livros de Ontem, um negócio puramente digital, 90% das necessidades que eu tinha de trabalho, desenvolver coisas, eram no digital. Portanto, era promover, era criar sites, era trabalhar as redes sociais, portanto, era muito no digital. Então, fui estudar isso, aprendi isso, e todo o meu percurso foi orientado para o marketing. E depois, mais tarde, portanto, entretanto, criei a Get a Job. Antes disso, tornei-me freelancer de marketing, consultor. E depois uma coisa levou à outra. Portanto, já tinha clientes de quando era freelancer. Os meus clientes no projeto da Get a Job começaram a solicitar serviços de marketing, de digital, e portanto uma coisa levou à outra. Juntei a minha paixão a uma necessidade de negócio que já estava ali, e pensei, se vou fazer isto, há negócio, ok, tenho clientes que me pedem, há negócio, então se vou fazer isto de uma forma diferente. E a forma diferente foi a súmula de todas essas ideias que eu tenho e que tinha, sobre a forma como as agências tradicionais trabalham, e eu queria fazer uma coisa distinta. É engraçado como nós estamos aqui a falar e vamos saltando de empresa para empresa do grupo. Já vamos na terceira empresa, portanto, exato. além da The Agency, Bem-vindo à minha há vida. uma que é a Get the Job. Exatamente. Que a Get the Job especializa-se em recrutamento específico de marketing. Não. A Get a Job especializa-se em recruitment marketing. Recruitment marketing. Sim, okay. que não é recrutamento de marketing, é recrutamento com marketing. Fazer recrutamento através das ferramentas do marketing. Mas isso já todos fazem, não? Hoje em dia. Infelizmente não. Infelizmente não. E surpreendemos-nos quando vamos à procura das ações e das coisas que são feitas neste setor dos recursos humanos. É um setor talvez dos mais tradicionalistas que eu já encontrei. Infelizmente já fui tocando em vários setores ao longo da minha não tão longa vida profissional, e os recursos humanos de facto estão na cauda destas transformações digitais. Aliás, basta procurarmos uma vaga na net, e o que vamos encontrar vão ser sites de emprego, job boards, não é? Muito arcaicos, portanto, dos primórdios da... Estás a falar do Net Emprego, Ok, não dizem nomes, mas por aí sim. Portanto, coisas muito arcaicas, listagens, quase as páginas amarelas disto, não é? São os Craiglists exatamente. de Portugal. E quando nós clicamos, portanto, nós ali temos tudo à balda. Portanto, eu posso ter uma vaga para talhante, como a seguir posso ter uma vaga de um diretor, sei lá, está tudo à balda, não é? E quando nós clicamos, o que é que vemos? Prestigiada empresa do setor, que, não é? Está a contratar, pessoa dinâmica para uma equipa, é proativa, não é? Salário de acordo com a função. Exatamente. Portanto, esses clichês todos é o que nós encontramos quando vamos trabalhar este mercado. E a Get a Job nasce para romper com isto tudo. Portanto, tu precisaste contratar alguém? Não, aqui a história é outra. Aqui a história parte da minha filosofia, um bocado em contraciclo com o que se vem dizendo. Normalmente dizem-nos que temos que aprender a dizer não. Eu digo que nós temos que aprender a dizer sim. Eu gosto muito de dizer sim. A certa altura, o Rui Quinhones, que é uma pessoa que tem mais de 25 anos de experiência neste setor dos recursos humanos, queria fazer algo diferente. Portanto, andava a investigar este conceito de recruitment marketing. Descobriu-me na net, porque eu sempre fui publicando conteúdo, demonstrando as minhas opiniões, etc. E ele, numa pesquisa através do SEO, encontra-me, convida-me para tomar café, e apresenta-me esta ideia. E o que é que eu disse? Bora lá fazer isto, não é? E assim, na altura, uma pessoa de 25 era eu, e uma pessoa de 50 que era ele, juntaram-se e criaram este conceito inovador que até hoje é o único em Portugal, e que eu saiba, eu não conheço mais nenhuma no mundo a trabalhar recruitment marketing do ponto de vista da consultoria. Existe muito do ponto de vista da tecnologia, portanto, criação de software, etc. Do ponto de vista da consultoria, como nós fazemos, não conheço explica ninguém. Exatamente o que é que vocês fazem.
Portanto, nós somos uma empresa de recrutamento e de seleção. Aquilo que fazemos no final do dia é entregar o candidato que vocês precisam para preencher uma vaga. O que difere é a forma como nós fazemos. Portanto, utilizamos o marketing, as ferramentas do marketing, sobretudo do digital, que é onde as pessoas estão hoje, não é? Não vale a pena eu ir para o Expresso, comprar uma página para anunciar uma vaga, se a pessoa não está lá, a pessoa está no Facebook. Mas o Facebook não é profissional. Não interessa, a pessoa está lá, não é? Nós vamos impactá-la onde ela está. E é isso que nós fazemos, portanto, estratégias digitais para chegar mais facilmente ao candidato ideal, para chegar de forma mais rápida ao candidato ideal e para encontrar o candidato ideal que de outra forma não é possível, porque o candidato ideal não está nos job boards, não é? Porque está ocupado a trabalhar. Nos job boards quem é que está? Pessoas que não têm emprego ou pessoas que eventualmente estão descontentes de onde estão e querem procurar outra coisa. Portanto, se eu quero encontrar o talento, como se fala hoje, não é? Quero encontrar o talento de topo não está à procura. O talento de topo está ocupado. Exatamente, a trabalhar, não é? Ou tem um projeto próprio, ou está ocupado no seu trabalho, portanto, e nós vamos à procura dele nos canais onde eles estão e vamos apresentar-lhe a vaga, não como prestigiada empresa procura, etc. Vamos apresentar-lhe a vaga de uma forma dinâmica e interativa e da mesma forma. Se eu quero vender uma caneta, não é? Não vou listar a minha caneta num site de vendas. Vou criar um anúncio e vou mostrar esse anúncio nas redes sociais onde as pessoas estão. É a mesma coisa. Portanto, não destruir o investimento que é feito e que às vezes é muito grande na marca do ponto de vista de consumidor e valorizá-lo quando se está a comunicar emprego. E quando se está à procura de pessoas, pois. Exatamente. E como é que as empresas hoje em dia que vão publicar nestes portais, né, como é que eles podem fazer esse shift sozinhos não conseguem, né? Portanto, eles precisam desse know-how. Sim. Conseguiriam. As ferramentas não é rocket science, não conseguem, sobretudo por uma questão cultural e por uma questão de mindset e por uma questão da forma como as organizações estão estruturadas e os hábitos de compra e de relação que se têm dentro. É muito difícil nós colocar isto, parece alguma anedota, mas é muito difícil nós colocarmos um departamento de marketing a comunicar com um departamento de RH. É muito difícil, porque o departamento de marketing está ocupado a fazer aquilo para que lhe pagam, que é vender, ok? Os DRH não percebem os conceitos do departamento de marketing e, portanto, é muito difícil haver aqui uma comunicação que resulte, sei lá, num site de carreiras, num vídeo de recrutamento, numa estratégia digital para recrutar pessoas. É muito difícil que isso espontaneamente nasça numa organização tradicional. Aquilo que nós fazemos é encurtamos essa jornada, portanto, vamos nós lá, temos a capacidade de compreender os dois lados e conseguimos promover esse diálogo, ou então fazemos nós. Portanto, temos dentro de casa, temos a The-Agency, lá está, é tudo complementar, parece muita coisa, mas complementa-se tudo. E temos nós dentro de casa a capacidade de montar essa estratégia e essas ferramentas para, e se for preciso, temos a capacidade de fazer o processo de recrutamento e seleção e entregamos o candidato no final do dia. João, qual é o denominador comum de todas as empresas que tu criaste? É a inovação, sem dúvida. Aquilo que... Não, sempre parece um clichê, mas não, sempre, todas as empresas que eu criei... É inovação para ti, porque uma editora não é propriamente inovação. Não, a nível do processo e da forma como se trabalha. Por exemplo, a Livros de Ontem, qual foi a inovação que trouxe? Foi olhar para o crowdfunding e perceber que o crowdfunding pode ser uma forma privilegiada de nós publicarmos livros e de começarmos a criar a carreira de um autor. Ou seja, nós cunhámos o termo do crowdpublishing. Todos os livros que nós publicámos foram através de campanhas de crowdfunding. Ou seja, primeiro vendes os livros, depois publicas os livros. Primeiro vendo os livros, portanto, primeiro tenho o cash flow, primeiro tenho a prova de conceito, ok? Porque a Livros de Ontem especializa-se em novos autores que não são conhecidos, nunca publicaram nada, portanto é sempre um tiro que eu não sei se vai dar certo, ok? E portanto é uma forma de negócio para mitigar esse risco, que é o principal problema
pela qual as editoras normais não publicam novos autores, publicam best-sellers internacionais, porque já provaram sucesso, ok? Portanto, nós resolvemos esse problema com este método, e não só, portanto, demos um canal privilegiado aos autores de começarem a sua carreira e de começarem a juntar os seus fãs, porque se pensarmos nisto é muito poderoso quando alguém que não nos conhece de lado nenhum, que nunca leu nada nosso, vai ao crowdfunding e compra um livro nosso que ainda nem sequer existe. Isto é muito poderoso, ok? Se esta pessoa faz isto, é porque acredita em nós, é porque acredita na nossa carreira e é porque vai ser um fã que nos vai seguir e que vai falar de nós aos amigos, família, etc. Portanto, isto é muito poderoso e é isto que o crowdpublishing traz. Okay. Quando falamos na Get a Job, portanto, é óbvio, né? É o recruitment marketing, um conceito completamente diferente de tudo aquilo que se faz em Portugal. E que portanto, vem inovar completamente na forma de trabalhar e nos processos todos e na forma de ir ao mercado buscar pessoas. A The Agency talvez seja aquela que tem uma inovação menos evidente. A inovação está muito mais na nossa forma no nosso mindset e na nossa filosofia de trabalho. Tens mais alguma na cara depois dessas 3? Primeiro preciso dormir um bocadinho. Ok, mas olha, no meio de tantas coisas e tantas empresas e sucessos, também existem desilusões. Muitas. Qual é que foi assim a tua maior desilusão de uma paixão que tu tenhas tido por um negócio, algo que tenha corrido absolutamente mal? Porque nós às vezes falamos muito dos sucessos, certo, né? Mas também é importante falar, as coisas correram mal. Certo, gosto muito de falar disso. Em todas as empresas que eu tenho e já tive, houve sempre coisas que correram mal. Numas talvez tenham sido contratações, portanto, contratações que não correm bem. E que tem um grande impacto quando és uma startup. Outras têm a ver com sócios, como vocês sabem, tem um grande impacto quando és uma startup e estás a começar um negócio. Outras têm a ver com, por exemplo, a Livros de Ontem não começou como uma editora, a Livros de Ontem começou como uma plataforma para compra e venda de livros académicos em segunda mão. Completamente diferente, testámos, vimos que o mercado não respondeu a isso, vimos que o mercado pediu outra coisa e fizemos o pivot, não é? E fomos atrás de outra coisa. A maior desilusão que eu talvez tenha tido. Eu, entretanto, criei uma empresa de street food, ok? Criei o meu food truck. Ok, tínhamos falado dessa. Sim, foi aqui no meio destas coisas todas. Apaixonaste pelo aquilo tudo que escreveste e pensaste, isto é mesmo fixe. Sim. Tenho a fórmula, vou aplicá-la. Exatamente, e apesar de ter a fórmula e apesar de ter sido a primeira pessoa no mundo a escrever um guia de negócios sobre esta área e apesar de ter acesso a tudo, ok, tenho acesso ao Luís, que tem a fábrica, a principal fábrica em Portugal de construção de veículos, tinha acesso a uma série de coisas, falhei. E falhei miseravelmente com o meu carro. Portanto, na altura era uma Piaggio, sabem, aquelas motas de velhotes. A minha Piaggio virada ao contrário na A2, depois de um evento para onde nós fomos, e pronto, captou. E imaginem o impacto de verem o vosso negócio, o vosso investimento literalmente capotado numa autoestrada, com os bombeiros a varrer o óleo e aquelas coisas todas. É aquele momento em que tu pensas, fogo, ou eu tenho muita força para resistir a isto e continuar, ou então mas é ao Neto Empregos procurar emprego. Mas foi um capotamento que te fez mudar de ideias? Como é que aquilo estava? Não mudei de ideias. Simplesmente estávamos no início, portanto estávamos a começar, era talvez o nosso quarto ou quinto evento onde íamos, a coisa não correu bem à vinda, porque a moto ia num atrelado, que estava atrelado ao meu carro, não sei porquê, o atrelado soltou-se, capotou a moto e portanto não tivemos a energia, nem o capital, nem confesso a vontade depois de voltar a recuperar, voltar a pegar. Por curiosidade, o que é que vendiam? Vendíamos pastéis de Chaves, que são um pastel típico de Chaves, que é um produto que é protegido, etc., que é espetacular, que não é muito conhecido ainda no país inteiro. E nós tínhamos um projeto muito giro, porque a ideia não era só vender os pastéis, era também divulgar aquele projeto, etc. E pronto, infelizmente.
depois não houve essa energia para voltar a recuperar esse negócio. Foi mais ou menos na mesma altura em que o Rui me desafiou a lançar a Get a Job e portanto também não houve olhar para trás, é seguir em frente, vamos a isso. Shift. É o shift, bora. Gostava de tocar aqui um tema que é, tendo tu vários negócios, como é que os acompanhas? Aí a questão é muito importante, que é ter uma boa equipa. A equipa é fundamental. Neste caso, portanto, a Get a Job e a The Agency, tenho a sorte de ter o Rui comigo, que é uma pessoa que é, talvez pela sua idade, talvez pela sua experiência, talvez até pelo seu mindset, é uma pessoa que é muito analítica e portanto tem capacidade de me ajudar a gerir. Eu tenho a parte mais criativa e mais inovadora, ele tem a parte mais operacional e mais analítica e de conseguir de facto montar as coisas. E portanto somos uma dupla que casa muito bem nesse ponto de vista. E depois a equipa que nós conseguimos montar, quer num projeto, quer no outro, facilita muito esse trabalho. De outra forma, então o Rui está nos 2 projetos sim, também, não é? Sim. A Livros de Ontem neste momento está num período de pousio, portanto um projeto que já tem 8 anos, cerca disso, portanto está numa fase de pousio, para repensar estrategicamente a coisa e voltar a relançar em breve. Porque eu também gosto muito disso, gosto muito de ter tempo para refletir sobre as coisas que faço, que nem sempre é possível. Felizmente hoje em dia tenho essa capacidade, e conseguir analisar o que é que foi feito e conseguir Ou seja, relançar. Essa paixão não se transformou em amor duradouro? Transformou-se em amor duradouro ao ponto de eu ter a capacidade de friamente dizer vamos parar, vamos analisar e vamos tornar isto melhor. A paixão às vezes tolda esse sentido de... O que é que correu mal? O que é que correu mal? Foco, não é? Obviamente, com 3 empresas é impossível dar foco a tudo. A equipa, portanto, falta dela neste caso. A minha estratégia passou por montar uma equipa core na The Agency que depois me permita dar apoio a este e outras ideias que tenho. Porque sozinho é muito difícil e o próprio mercado, portanto, é um mercado muito complicado. O mercado da cultura em Portugal é muito complicado, não há editoras a dar lucro, nem sequer é esse o objetivo. O objetivo é usar os mecanismos e usar esse projeto para complementar outras coisas que faço, neste caso a The Agency, portanto a estratégia foi essa. Sim, o que eu estou a ver é que das 3 empresas, 2 estão bastante alinhadas em termos de mercado e o que é que fazem, e essa está um bocadinho ao lado, não é? Portanto tem um mercado próprio, tem que ter uma abordagem diferente. Sim. E se calhar muito mais complexo desse ponto de vista. Sim, sim. E não só... E no fundo acabou por sofrer por falta de foco, tinhas que lançar as outras, não é? E não só, eu sempre olhei para a Livros de Ontem como o meu tubo de ensaio. A Livros de Ontem nunca foi a Livros de Ontem que me deu o lucro, ok? Nunca foi a Livros de Ontem que me permitiu viver disto. Mas a Livros de Ontem permitiu-me outra coisa, que é tudo o que eu tenho após a Livros de Ontem foi devido a Livros de Ontem. Se eu não tivesse feito a Livros de Ontem, o Rui nunca me tinha descoberto, nunca tinha chegado ao Luís para fazer o livro Street Food, nunca tinha lançado o meu food truck, nunca tinha chegado à The Agency. Portanto, tudo aquilo que eu fiz, todas as palestras que eu dei, todas as formações que eu dou, tudo aquilo que eu construí na minha vida deveu-se a este projeto e deveu-se à dedicação que eu coloquei neste projeto. Eu vejo a Livros de Ontem muito mais desse ponto de vista do propriamente do lucro. Para o lucro existem as outras coisas. Sim, João, mas provavelmente isso acontece com todos os empreendedores, não é? Portanto, há um conjunto de projetos que se vão sucedendo e naturalmente quando olham para o percurso e quando começam a analisar veem, claro, muitos deles vêm de outros, não é? Portanto, se não houvesse o projeto claro, não iriam ter a ideia, não iriam ter a oportunidade de ter aquele projeto, não é? Claro. Agora, se calhar o primeiro, assim, um ensinamento já que a gente tira daqui é que efetivamente ter vários projetos é interessante, mas corremos sempre o risco do desfoque. Certo, sem dúvida. Portanto, e tu não estás a mitigar agora esse risco com as 2 empresas, porque tens o Rui a apoiar-te, portanto acho que isso também é muito importante, não é? Uhum. E se calhar isso permite ter
ter a mente aberta para eventualmente pensar noutros projetos. Não? Claro, exatamente, e é muito importante. E a equipa que se consegue montar para operacionalizar depois as ideias e fazer o dia-a-dia, que é o mais complicado, é muito importante, senão não se consegue ter esse foco e esse tempo para se fazer as outras coisas. E sobretudo confiarmos nas pessoas que trabalham connosco, não é? Dar-nos autonomia, porque se depois quiseres controlar tudo, estás feito, porque a gente pensamos sempre que fazemos melhor que os outros. Claro, sem dúvida. Portanto, e se não abdicarmos um pouco disso e dizer, ok, eu até se calhar fazia melhor, mas é melhor feito e não por mim do que não feito, e fica aqui à espera, não é? Isso é uma dificuldade grande dos empreendedores, não é? Conseguir perceber onde é que está o momento de delegar, ao momento em que temos que ser nós a fazer aquilo, e confesso que não é fácil. Para mim fazer essa gestão não é fácil, especialmente porque as empresas são sempre o nosso bebê, não é? Tu falaste ainda agora que uma das grandes dificuldades tem a ver com a equipa. Existe um grande desafio em Portugal e em geral no mundo, de encontrar as pessoas certas. Na área da tecnologia existem muitas oportunidades, não existem pessoas suficientes, pelo menos é a leitura que eu tenho feito até hoje. Com startups startups e negócios em geral, existe muito pessoas que querem levar ideias para a frente e às vezes falta-lhes o braço ao lado, não é? Portanto, tendo a The Agency, a Get The Job, quais são as ideias que tu achas que seria importante para uma pessoa que está à procura de alguém, seja um co-founder, seja um CTO, seja um lead developer, uma pessoa para sales? Como é que se encontram essas pessoas? Quais é que seriam as dicas que tu poderias dar para ajudar as pessoas nisso? Essa é a questão do $1 milhão, não é? Especialmente quando focas isso na área das tecnologias, que hoje em dia é um mercado muito complexo a nível de atração de pessoas, por um fator muito, muito concreto, que é não existem. Não existem em número suficiente para as necessidades que o mercado começa a ter. Portanto, as dicas que eu posso dar... É que tu há pouco estavas a falar de uma coisa que me chamou muita atenção, que é as pessoas que estão a ler ofertas de emprego, né, são pessoas ou que estão a procurar ativamente uma coisa porque não estão contentes onde estão, ou porque estão desempregadas, e muitas vezes a pessoa que tu precisas ao teu lado para um co-founder não é normalmente uma pessoa que está a ler... Sem dúvida. Está a ler job opportunities, né? Portanto, sem dúvida. Aquela coisa que estavas a falar, ir para as pessoas, mas como é que um empreendedor faz isso? Não, uma empresa percebe, uma marca. Agora uma pessoa individual, como é que... Sem dúvida. Quando estás no mercado onde há pouca oferta, há poucas pessoas para trabalhar nessa área, é ainda mais importante tu conseguires, se fores uma empresa, tu conseguires trabalhar a tua marca e torná-la apelativa, não é? Toda a gente quer trabalhar na Google, porque a Google não é pela tecnologia, é pela aura que criou à sua volta. E é isso que cada um à nossa escala tem que fazer, portanto, tornar a nossa marca apelativa para as pessoas que queremos ir buscar. Quando somos empreendedores é completamente diferente, não é? Portanto, estamos sozinhos, não temos marca ainda, ou temos uma marca ainda a começar, portanto temos que apaixonar as pessoas pelo nosso carisma individual, portanto, e temos que ir buscar ao sítio onde elas estão, seja nas faculdades, também depende, não é? Também depende de quem é o founder. Estamos a falar de um founder que está na faculdade, que está a começar agora, que é jovem, se calhar o founder está ao lado dele e ele não o vê. Nas faculdades há muito esta energia criadora e esta ingenuidade, não é? De nos associarmos assim mais facilmente a alguém para começarmos a criar algo de novo. Também o risco é menor, etc. Quando já estamos numa outra fase da vida, torna-se mais complicado, não é? Nós conseguirmos encontrar alguém que se calhar largue tudo para acreditar no meu projeto e construir isto comigo. Também depende da ideia, também depende do que é que nós estamos dispostos a dar à outra pessoa para aliciar a vir. Difere um bocadinho, mas os pressupostos são basicamente os mesmos, não é? Qual é que é a ideia, qual é que é o serviço, qual é que é o produto, o que é que vamos fazer, não é? Qual é que é a aura que nós conseguimos construir, tanto à nossa volta enquanto founder, como à volta do nosso projeto e da nossa marca, e depois o que é que temos para oferecer à pessoa e como é que a vamos aliciar a vir trabalhar connosco. João, mas aí há um problema adicional que não é de menos importância, que é, nós todos temos a tendência de contratar ou de ir buscar pessoas que são iguais a nós, ou que são muito parecidas connosco. Sem dúvida. E as pessoas também que vêm ter connosco identificam-se, portanto, pelas razões que tu falaste, e também tendencialmente são pessoas que são parecidas connosco, claro, que partilham as mesmas ideias, e muitas vezes
partilham a mesma prática e no fundo são muito, muito semelhantes em termos de atuação. Enquanto que um founder muitas vezes precisa, não é disso, precisa de alguém que o complemente, que seja diferente daquilo que ele é, e ter essa visão e procurar uma pessoa com essas características é muito difícil. Primeiro tem que perceber o que é que precisa, Claro, não é? Por ver se ele é um sonhador, precisa de alguém que saiba executar muito bem, claro. não é? Se ele sabe executar muito bem, se calhar precisa de alguém que seja mais inspirador, ou então precisa de alguém puramente técnico, não é? Portanto, que vai executar, mas vai executar do ponto de vista técnico, e ter consciência do perfil que procura e encontrá-lo é de facto muito difícil. É muito difícil. E muitas vezes não é só um perfil, são 2 ou 3, portanto, dependendo do projeto e das competências que precisamos ter dentro de casa. E eu não sei se as redes digitais aí ajudam, e as ferramentas digitais. Ajudam bastante porque o networking está lá, não é? Portanto, conseguimos, se não iniciar o networking, pelo menos complementá-lo. Eu acho que continua a ser muito, muito importante, especialmente neste caso concreto, nós estarmos no epicentro das coisas, que são as faculdades, que são os eventos de empreendedorismo, que são os pitches, que são, nesta fase, quando nós estamos a querer começar alguma coisa e a demonstrar as nossas ideias ao mundo, não é? E à procura de um co-founder. Olha, se calhar fica aqui um desafio para alguém que queira empreender e criar uma agência de founders. Co-founders. De co-founders, exatamente. Exatamente. Uma boa ideia. Vê lá, queres fazer esse negócio? Epá, vou registá-la já. Mas falando, já agora, pegando nessa questão das redes, por exemplo, acho que pode ser um potenciador. Por exemplo, a forma como o Rui me encontrou a mim foi puramente no digital. Portanto, ele tinha a competência dos RH, precisava da competência do marketing, foi à procura, foi ler, foi pesquisar e encontrou-me a mim porque eu estava lá. Podia ter encontrado outra pessoa. Encontrou-me a mim porque eu estava lá, estava a publicar, estava ativo no LinkedIn, etc. E daí, pronto, correu bem. Depois houve de facto um clique e entendemos-nos bem e acho que nos complementamos bem. Mas foi no digital, portanto, o digital é que potenciou essa. Portanto, ele foi à procura no digital pessoas que eram a complementaridade dele, não é? Ele sabia o que precisava, não é? E foi à procura daquilo. E o que é que ele fez? Contactou-te, mandou-te uma mensagem no LinkedIn? Sim, e eu esfreguei as mãos a pensar assim, fogo, mais um projeto de freelancing, realmente vou-lhe fazer um site, uma coisa qualquer, deixa-me cá. Mas depois quando fui reunir com ele, percebi que não era nada disso. Era outra coisa diferente, uma coisa muito mais aliciante, muito mais gira, e disse logo que sim, foi logo E automático. Isso é engraçado que isso liga àquela parte que há bocado estavas a falar do dizer que sim em vez de dizer que não. Exatamente. Que é incrível como certas oportunidades que nos aparecem na vida e coisas que nós vamos fazer depois acontecem quando nós menos estamos à espera, não é? Claro. Isso é um bocado clichê, quando menos estás à espera, mas é que é mesmo verdade. É verdade, mas não é clichê porque não é obra do destino, é uma atitude que é proativa, que tu tens que trabalhar, que é teres a capacidade de dizer sim, porque o mais fácil é dizer não, nós todos temos tanta coisa que fazer, eu tinha tanta coisa que fazer do que estar aqui hoje, e outras coisas que eu faço, mas eu digo sempre que sim, e gosto sempre de vir, e gosto sempre de partilhar, porque há sempre coisas boas que se tiram, mesmo que seja um fiasco, há sempre algo de bom que se tira, há uma aprendizagem, e acho que isso é uma atitude que é proativa, no sentido de tu teres a capacidade de treinar isso e de procurar ativamente essas oportunidades. E até porque se pensares que vai ser uma proposta qualquer, podes-me dizer que não, depois. Claro, exatamente. Não é? Exatamente. Há sempre essa possibilidade de voltar atrás e dizer que não. Exatamente. João, enquanto empreendedor, para o que é que tu ambicionas? Ui. Essa pergunta é quase como o que é que dizem os teus olhos, não é? O que é que dizem os teus olhos? O que é que dizem os meus olhos? O que é que eles ambicionam? Não, é muito simples. Pretendo que tudo aquilo que eu faço esteja alinhado comigo. Portanto, já aqui percebemos que o que está alinhado comigo é ser empreendedor, é trabalhar a área do marketing, e é ter qualquer coisa de inovação. Eu sinto-me bem é tentar disromper e inovar mercados, especialmente aqueles que são tradicionalistas. Eu gosto muito dessa luta, às vezes inglória, mas gosto dela, sinto-me bem nela, e tudo aquilo que eu faço é para que esteja alinhado com o lifestyle que eu quero ter, que quero construir, que é muito simplesmente ter os meus projetos, as minhas equipas, liderar as minhas equipas. Nesse contexto, como é que tu lidas com o crescimento? Lido perfeitamente. Não... Tranquilo? Tens grande ambição de crescimento? Aquela coisa que é crescer mais, escalar. Mas crescer bem. A minha preocupação acima de tudo é... Mas queres escalar?
quero escalar, mas quero escalar bem. Queres escalar bem para ti? Tenho muito receio, não sei se diria receio, mais desconfiança de quando falamos em recorrer à banca, quando falamos em fazer crescer artificialmente um projeto. Tenho muita desconfiança disso. Ou recorrer a investidores? Recorrer a investidores também, aí de uma forma diferente, que não vejo isso como um problema, se conseguir manter aquilo para mim é o mais importante, que é a identidade e a cultura da marca ou da empresa, e conseguir-se crescer sem a pressão dos números, mas saber que se quer atingir aquele objetivo. Mas tu conseguias partilhar com alguém essa identidade? Sim, claro que sim. É isso que fazemos, é isso que tentamos fazer com, às vezes nem sempre corre bem, mas é isso que tentamos fazer com todas as pessoas que vêm, que entram nestes projetos. Tentamos moldá-los desse ponto de vista, portanto que a cultura de trabalho e a identidade seja moldada àquilo que nós pretendemos para os nossos projetos. Quando vem um investidor, também não posso dizer que tenha muita experiência nessa matéria, é mais um feeling ou um receio. Tem a ver com isso, portanto, tem a ver com o perceber a missão de cada projeto. É claro que, por exemplo, com a Get a Job é muito fácil fazer escalar. Posso entrar no mercado do outsourcing, posso entrar no mercado dos temporários, mas não é, faz escalar a faturação e o lucro muito. Mas não é isso, não é a missão, não é o projeto, não é a identidade da marca. Vamos lá chegar por outro caminho. João, infelizmente já estamos perto do fim, mas eu queria atingir aqui falar aqui de uma coisa que se fala muito e que sei que também já partilhaste algumas ideias sobre isso, que é a seguinte frase: as pessoas que atingem resultados extraordinários não os atingem ao trabalhar mais horas, mas sim ao serem mais eficazes nas horas que trabalham. Fogo. Foste pescar. Sabes o que eu fui pescar? Foste pescar. Tópicos sensíveis. Sim. Mas é porque eu concordo contigo. Certo. Portanto, tu dizes uma coisa que eu gosto muito, que é: o Ronaldo não trabalha mais que os outros porque ganha mais, ele ganha mais porque é melhor, e é melhor por trabalhar mais que os outros. Certo. Não é? E existe na verdade aqui um conceito, existem duas coisas aqui que jogam uma contra a outra, que é, para já, existe muito aquele conceito no empreendedorismo, que é: tens que trabalhar a toda a hora, não é? Tens que trabalhar muito, tens que dedicar. E por outro lado existe outro conceito, se calhar mais num negócio tradicional, que é: trabalha mais eficientemente, tipo, a vida não é só trabalho, certo, não é? E depois tens ainda o terceiro ponto, que é: ok, a vida não é só trabalho, mas tu passas grande parte da tua vida a trabalhar. Se tu não estás a trabalhar, a fazer uma coisa que tu gostas, estás à espera do fim de semana. Exatamente. Não é? E isso é ainda pior. Exatamente. Faz muita. Esses tópicos mexem comigo, porque faz muita confusão as modas. Há bocado falávamos das modas, isto é modas. Agora é moda acreditar nessa frase que tu leste aí, portanto, que não é trabalhar mais horas ou trabalhar mais que vamos atingir os resultados que queremos, mas é ser mais eficiente. É verdade, não é? Temos que ser mais eficientes naquilo que fazemos, mas desengane-se quem acha que vai atingir resultados extraordinários fazendo o ordinário, não é? Fazendo o normal, por muito que o normal seja bem feito. E estas coisas mexem muito comigo, porque as pessoas acreditam nisto. São culturas que se enraizam nas empresas, e as pessoas começam a acreditar nisto, e depois vemos e-mails que não são respondidos após as 5, porque é o work-life balance, não é? Exato. Mas não é uma questão de eu querer que as pessoas trabalhem muito ou que trabalhem pouco. É uma questão que eu quero que as pessoas percebam. É tudo aceitável, ok? Eu posso ter o objetivo de ter um trabalho das 9 às 5 com 2 horas de almoço. Não há mal nenhum nisso, ok? Agora, eu não posso querer com esta estratégia dizer que estou no objetivo de atingir resultados extraordinários, porque não vai acontecer. Quer dizer, isso é uma ilusão, é uma mentira. Se eu quero de facto ter resultados extraordinários, eu tenho que ter uma ética de trabalho das pessoas que têm esses resultados, e nesse caso mencionei o Ronaldo, que é o mais óbvio, não é? É um caso mais público, mas há imensos casos desse sucesso que vem com o trabalho intenso. Ainda que no Ronaldo tens aquela comparação, que é o Ronaldo Messi, não é? Eu pessoalmente, para mim, vê-se claramente ali um que nasceu com o talento e um que faz o trabalho, não é?
Porque na verdade o Messi tem mesmo mais talento que o Ronaldo com algumas coisas, não é? Mas o trabalho que o Ronaldo põe acho que não é comparável com o Messi. Pá, e eu algumas não- pessoas querem ser o Messi. Não, eu já Isso, nasci com talento, eu não isso, preciso isso. trabalhar tanto. Eu sou Deus. Exato. Eu não acredito em talentos inatos, eu acredito numa. Obviamente tens uma predisposição genética, seja lá o que for, para conseguir fazer algo, um tipo de trabalho mais físico, um tipo de trabalho mais intelectual, seja lá o que for, mas obviamente que ele só se manifesta se tu de facto puseres dedicação nisso e trabalhares muito. Eu não acredito que o Messi trabalhe pouco, eu nem acredito que o Messi trabalhe menos do que a maioria dos jogadores de futebol. Criou-se essa ilusão, essa ideia, porque de facto temos um outlier que é o Cristiano Ronaldo, que trabalha de facto muito mais que os outros e tem uma dedicação muito forte àquilo que faz. É que não é tanto o problema dos outros, é que o Ronaldo simplesmente rebenta as calças. Exatamente. Acho que é por aí. João, mas já houve quem defendesse, e já escreveu sobre isso, que para ser muito bom numa área é preciso pelo menos investir 10 mil horas a fazer aquilo, Certo, também li esse livro. não é? Portanto, tem um bocadinho a ver com isso também, não é? Sim, Saber- não sei se são 10 mil horas, não sei se isso serve para todos nem para todas as áreas, Mas a experiência é importante. Exatamente, Sem é um conceito que eu tenho para mim na minha vida como muito relevante, porque de facto é isso, tu queres ser muito bom numa área, pá, tens que trabalhar muito e mais do que a maioria faz, E tá porque senão tudo- vais ser como a maioria. E está tudo interligado. E só vais conseguir trabalhar mais e dedicar tempo àquilo se estiveres a fazer uma coisa que gostas. Exatamente. Se for uma paixão por ti. Exatamente. Pá, por isso eu fico muito enervado quando vejo esse tipo de comentários e de ideias. Acho que é importante falar sobre essas coisas. Eu acho Mesmo que que sim. sejam controversas, epá, todos temos as nossas opiniões. Ninguém Claro. tem que ter a opinião do outro, né? E portanto, Claro. acho que são coisas importantes de falar. Ora, João, muito obrigado. Vamos agora à Obrigado, frigideira. eu. Sabes, já temos aqui A uma frigideira. frigideira. Ui. Pronto, isto é um bitoque. Não precisas de entrar na frigideira, Não? calma, não. E vou ter que comer o bitoque? É que eu sou vegetariano. Então, pronto. A Vamos vantagem é que temos aqui vários ingredientes, ok? Em que tu podes Escolho escolher. Sim, tens os ingredientes do bitoque, escolhes um. Epá, vou escolher batata frita porque Batata frita é uma é escolha. vida, não é? Tens aqui mostarda e ketchup se quiseres. Portanto, abres, Posso abrir? lês a pergunta que Não, está em não me voz vai alta. morder? Lês a pergunta que está em voz alta. Qual foi a coisa mais assustadora que fizeste? Ui. Qual foi a coisa mais assustadora que eu fiz? Vai virar a moto do food truck. Foi virar a moto. Não era eu que estava a conduzir. A coisa mais assustadora que eu fiz. Pá, é difícil responder. Não racionalizo as coisas assim desta forma. Para mim, tudo que eu. Se eu analisar a minha vida do ponto de vista das outras pessoas, portanto, das outras pessoas que vêm de fora e que veem o meu percurso e as coisas que eu faço, é muito assustador o facto que a forma como eu salto de projeto em projeto, a forma como eu me atiro de cabeça, a forma como eu vou colecionando projetos e empresas, é muito assustador para a maioria das pessoas. Para mim, talvez a coisa mais assustadora que eu tenha feito foi, sei lá, sair de casa dos meus pais quando tinha, 20 e poucos anos. A minha única fonte de rendimento era a Livros de Ontem, portanto podem calcular, não era uma fonte de rendimento muito larga. A minha namorada estava a estagiar, portanto não recebia, não tinha salário. E decidimos que era o momento de sair de casa, alugar uma casa, começar o nosso projeto de vida a dois, e não há rendimentos, mas bora lá, vamos arranjar uma forma. O dinheiro aparece, né? Quando há vontade de trabalhar e quando há ideias, o dinheiro aparece. E talvez, se eu olhar para trás, tenha sido isso. Excelente, João. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado João. eu conversa muito pelo interessante. convite, e mais uma vez parabéns pelo vosso projeto, porque faz falta falar sobre isto. Faz falta, e para a semana estamos cá outra vez. Mais uma vez, se a conversa foi interessante para vocês, conhecem alguém a quem possa ter opinião de estar a falar de coisas úteis para alguém, não é? Que não seja a pessoa que esteja a ouvir, partilhem. Estejam aí desse lado, e para a semana voltamos mais uma vez. Vamos a isso. Vamos a isso. Eu estarei a ouvir, sem dúvida.